eu sou Geisa Gabriela Neva Silva, acadêmica do curso de Gestão Pública, disciplina Imersão Profissional e Instrumentalização das Políticas Públicas. E hoje estou aqui junto com a minha equipe, composta por Alan Rancho Silva de Jesus, Manuele Andrade de Magalhães, Marco Antônio Silva Costa, Ronald de Souza Rodrigues. Iremos falar sobre a aplicação, importância e os desafios da IA no âmbito da educação. O título do nosso trabalho é a aplicação de IA na melhoria da educação no município de Capim Grosso, Bahia. Esse estudo utiliza uma abordagem qualitativa, descritiva, baseada em uma revisão breve da literatura que examina obras relevantes ao tema. Temos como propósito promover discussões que resultem em uma reflexão sobre o seguinte questionamento: como o uso de IA na educação pública pode ser vantajoso, sem comprometer os limites éticos de privacidade e segurança dos dados? E quais medidas deverão ser tomadas para diminuir estes riscos? IA é a abreviação de inteligência artificial. Refere-se à capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Isso inclui aprender com experiências passadas, raciocinar, reconhecer padrões, resolver problemas e tomar decisões baseadas em dados. A IA utiliza algoritmos complexos e grandes volumes de dados para aprender e melhorar seu desempenho ao longo do seu tempo. Olá, eu me chamo Manuele Andrade de Magalhães e vou explicar os pontos principais pelo qual escolhemos este objeto de estudo. Primeiro, devido à extrema relevância atual, pois esse assunto está no centro das transformações digitais que estão redefinindo a sociedade moderna. Isso está sendo amplamente discutido em fóruns internacionais e locais, refletindo a sua importância contemporânea, além de trazer consigo tanto os desafios éticos quanto oportunidades de inovação significativa. Inovação tecnológica. A IA permite a automatização eficiente de tarefas complexas, reduzindo erros humanos e aumentando a produtividade. Oferece soluções adaptativas que atendem às necessidades específicas dos usuários em tempo real. Ela é uma força que está impulsionando novas descobertas e avanços tecnológicos em vários setores, incluindo o campo educacional. Progresso social. A IA tem o potencial de democratizar o acesso a informações e serviços, podendo também melhorar a transparência nas ações governamentais e fortalecer a confiança pública. No desenvolvimento educacional, ela pode oferecer métodos de ensino personalizados que melhoram os resultados educacionais ao atender necessidades individuais. Também pode ser usada para capacitar e auxiliar professores, oferecendo feedback constante e recursos valiosos para o seu desenvolvimento profissional. E por último, escolhemos o município de Capim Grosso, Bahia, por ser local de residência de um dos nossos integrantes do grupo. Qual a relevância do objeto de estudo para o curso de Gestão Pública? Então, para nós seria inovação e eficiência na gestão pública, pois usar a inteligência nas políticas públicas é uma inovação que pode mudar como os gestores públicos criam, aplicam e avaliam essas políticas. Nós, estudantes de gestão pública, aprendemos sobre novas tecnologias e como usá-las para tornar a administração pública mais eficiente e eficaz. Melhoria na prestação de serviços públicos. O estudo mostra que a inteligência artificial pode ajudar a usar melhor os recursos, melhorar os serviços públicos, especialmente na educação. Isso é essencial para futuros gestores públicos que precisam aprender a fazer mais com menos e entender melhor as necessidades da população. Transparência e participação cidadã. A IA pode tornar as ações do governo mais transparentes e facilitar as participações dos cidadãos nas decisões. Para estudantes de gestão pública, entender isso é muito importante para promover um governo mais aberto e que responde melhor às demandas das pessoas. Capacitação e desenvolvimento profissional. O nosso estudo destaca a importância de qualificar os profissionais para usar a inteligência artificial. Para gestores públicos, isso significa a necessidade de continuar aprendendo e se adaptando às novas tecnologias e assim melhorando a sua habilidade. Olá a todos, meu nome é Ronald Rodrigues. Vou passar para vocês o nosso embasamento teórico. Aqui no embasamento teórico, procuramos resumir o que há de mais relevante na literatura atual sobre as aplicações da IA nas políticas públicas de educação, explorando conhecimentos úteis e práticos para o contexto do nosso trabalho.
De início, a palavra política tem sua origem no termo grego políticos, que significa dos cidadãos, ou relativo aos cidadãos. Assim, política inicialmente se referia às questões relacionadas a vidas em sociedade, ao governo das cidades e estados da Grécia Antiga. Ao longo do tempo, o significado da palavra se ampliou para abranger a arte da ciência de governar e administrar uma sociedade, bem como as teorias e práticas associadas ao governo e à organização social. Para se referir à expressão políticas públicas, utilizamos sempre uma definição que suprimiu com a maestria a necessidade da nossa pesquisa, descrita na obra Para Aprender Políticas Públicas, das doutoras Maria das Graças Rua e Roberta Romanini, que diz que é um sistema de decisões públicas que visa as ações ou omissões preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou a modificar a realidade de um ou vários setores da nossa vida social, por meio da definição de objetos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Para a inteligência artificial, adotamos o conceito da obra de Stuart Russell e Peter Nobre, onde se preceitua que a IA seria a capacidade das máquinas de realizar tarefas que, quando executadas por seres humanos, requerem inteligência como aprendizado, raciocínio e resoluções de problemas e tomada de decisões. Por outro lado, para se referir ao uso da IA nas políticas públicas, inclusive relacionadas à educação, Rafael Moreira destaca em seu livro A Transformação do Governo Digital que espera-se uma aplicação algorítmica desinvestante em que os supervisores públicos utilizem máquinas de modo a ampliar a autonomia e as suas capacidades, promovendo a sustentabilidade multidimensional sem resistência ao novo. Assim, depois de todas as pesquisas, concluímos que os projetos que utilizam a IA em políticas públicas voltadas para a educação no Brasil destacam sua importância para melhorar a eficiência do Estado na era digital, buscando criar um país soberano não apenas no ponto de vista econômico e político, mas também em relações aos seus dados. Deixo vocês agora com o nosso colega Alan Hansel no aprofundamento das análises e discussões. Eu me chamo Alan e irei comentar um pouquinho sobre o processo de análise e discussão do tema escolhido pelo nosso grupo. Bem, puxando o gancho para o gênero textual reportagem, o qual busca sempre trazer uma informação clara, limpa e sucinta, nós elaboramos essa parte do trabalho sobre a aplicação de inteligências artificiais em políticas públicas, visto que esse é um tema crucial na sociedade contemporânea. O tema em questão aborda uma parceria entre a Unicamp, a Universidade Federal do Goiás e o IBGE para a aplicação de inteligências artificiais na gestão estatal. Tal acordo feito por essas três universidades utilizaria dos recursos dispostos pela inteligência artificial para realizar pesquisas no campo da política pública. Além disso, também envolveria a qualificação de profissionais da esfera administrativa para que estivessem aptos a entenderem e debaterem acima do que foi coletado por essa tecnologia. Apesar dos inúmeros benefícios, a integração das inteligências artificiais nos planos governamentais tem trazido bastante preocupação desde o ano de 1950, no qual foi implementada. Isso se deve ao fato de que a máquina tende a ser bastante discriminatória e injusta, provocando a substituição do trabalho humano pelas máquinas ou exigindo requalificações profissionais e adaptações muito severas ao novo mercado. Existem diversos tipos de IAs e elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Um grande exemplo do mal, que rotineiramente costumamos ver pela internet, é a rotulação
e a falsificação de personalidades e identidades em períodos de eleição, como mudanças na face, na voz, imitações de vozes de políticos, de expressões, o que nos faz a crer que em algum ponto não vamos mais saber se aquela pessoa realmente falou isso ou não. Além disso, uma grande questão que traz preocupação sobre as inteligências artificiais é a sua grande capacidade de coleta de dados, comparada a nós humanos, o que nos coloca numa situação vulnerável de não sabermos se nossos dados estão seguros ou não na mão da máquina. O agravante de toda essa situação é a falta de lei regulamentar no nosso país que vise estabelecer normas e diretrizes para o uso desse tipo de inteligência. Apesar de ainda não termos projetos sancionados, apenas alguns tramitados, a regulamentação das inteligências artificiais é uma tendência, porque assim aumentaria o controle do poder público e também, consequentemente, aumentaria a confiança da população nesse tipo de inteligência. Apesar de tudo o que foi dito, não há como negar que a automatização dos meios de adquirir e compartilhar conhecimentos impulsionados pela inteligência artificial não se tratam apenas de um passo ao desenvolvimento tecnológico, mas também reconhece a importância da colaboração entre instituições de ensino e adaptação às mudanças na era digital. Olá pessoal, eu sou Marcos Antônio. Chegamos à parte final da nossa apresentação, onde traremos as reflexões finais que tivemos sobre esse assunto e como percebemos em nossa realidade, mais especificamente aqui no município de Capim Grosso, onde resido. Em primeiro lugar, o ponto-chave em questão onde eu e os meus colegas chegamos ao final desse trabalho acadêmico é que, seja pela capacidade de processar grandes quantidades de dados em tempo real, seja por garantir a inclusão de forma mais igualitária aos diferentes perfis de estudante, a utilização de inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta poderosa no ensino público, principalmente levando em conta os recursos que por vezes se encontram limitados, onde os professores têm que lidar com salas lotadas de alunos. Na prática, isso está se materializando aqui no meu município, na rede municipal de ensino, por meio de um projeto ainda em testes, envolvendo as disciplinas de matemática e informática. Esse projeto visa o uso de um sistema de tutoria inteligente para auxiliar os alunos em seu aprendizado, oferecendo um suporte personalizado e adaptativo. Esse sistema de tutoria inteligente ajuda os alunos a praticar habilidades de matemática da seguinte forma: o programa apresenta um problema de matemática em conformidade com o assunto que o professor trabalhou em aula, oferecendo dicas e explicações conforme for necessário. A partir de então, ele monitora o progresso do aluno ao longo do tempo, identificando áreas e dificuldades e fornecendo atividades adicionais para reforçar os pontos fracos e preparar o aluno para as provas finais. Então, a gente percebe que aos poucos a inteligência artificial vai se incorporando em nosso dia a dia, de uma forma que, para quem não entende, não enxerga como inteligência artificial, mas de fato o é. E como ponto de fechamento, consideramos importante novos estímulos e investimentos nessa área, porque não tem como negar que a inteligência artificial influencia no avanço da interação entre as instituições de ensino e outros órgãos públicos também, trabalhando em cooperação com o interesse social, cumprindo o mandamento constitucional de contínuo avanço tecnológico e econômico do nosso país, desde que, claro, respeitadas as normas para o uso responsável desses sistemas. Passando agora para vocês as referências bibliográficas que utilizamos, temos aí a Transformação do Governo Digital, do Rafael Martins Costa, também para Aprender Políticas Públicas, da Maria das Graças Rua,
em colaboração com a Roberta Romanini, inteligência artificial do Stuart Russell e do Peter Norvig, e a matéria aí do site do governo federal falando sobre a ILO, que é a inteligência artificial usada no INSS. Aproveitando o ensejo, quero aqui agradecer a cada um dos meus colegas que se empenharam para que esse projeto, esse trabalho pudesse ser concretizado. É o Alan, a Geisa, a Manuele, o Ronald. E em nome desta equipe, a gente também quer agradecer a professora Angela Mendes, que nos acompanhou mais esse período acadêmico de luta diária. Obrigado pela paciência, pela partilha de conhecimentos e a motivação não monetária que foi fundamental para o nosso desenvolvimento. E para todos os ouvintes, eu gostaria de deixar uma reflexão de um dos maiores empresários da atualidade e incentivador da pesquisa e inovação científica, Elon Musk. Abre aspas. A inteligência artificial não substituirá os humanos, mas sim ampliará a nossa capacidade e nos ajudará a resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Fecha aspas. Até a próxima, pessoal.